a nossa semana, mais uma semana abençoada, que Deus possa nos guardar, nos abençoar, nos capacitar, repreender todo o mal. E hoje eu quero estar trazendo para vocês aqui algo muito bacana da parte de Deus, que é sobre você esquecer o seu passado, é sobre você não olhar para trás, não olhar para a vida que você levava, para que isso não afete o seu presente e muito menos o seu futuro. Deus, ele tem uma obra na sua vida. Deus, ele tem uma promessa para a sua vida. Deus, ele quer te prosperar. Ele quer que a sua família tenha liberdade de vida, de tempo. Deus, ele quer que a sua família tenha qualidade de vida. Uma família que é emocionalmente fraca, financeiramente fraca, ela fica vulnerável. Vulnerável a quê? Vulnerável à arquitetura diabólica. Vulnerável às ciladas do inimigo. Vulnerável ao jogo do diabo, ao jogo maligno. Que o tempo todo, o inimigo, os espíritos malignos, o tempo todo, ele fica tentando nos pegar de algum jeito. E existe algo que você precisa de entender, que quanto mais intimidade com Deus você tem, mais difícil fica a influência dele na sua vida. Quanto mais afastado de Deus você fica, mais fácil fica do inimigo, do diabo, influenciar a sua vida. Então, se você está perto de Deus, você é protegido. Ou seja, menos influência os espíritos ruins, as forças malignas vão ter sobre a sua vida. O que eu quero passar para vocês hoje? Lá em Lucas 17:32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem que disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, é uma frase curta, mas extremamente profunda. Porque se você conhece a mulher de Ló, quando Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma, ele deu uma instrução clara e simples: não olhe para trás. E quantos de nós, e quantas vezes eu, você, quantas vezes a gente está num projeto novo e a gente fica olhando para trás? Quantas pessoas estão num relacionamento novo e ficam olhando para o relacionamento antigo, comparando, às vezes com saudade? Quantas pessoas se casam e ficam lembrando e com saudade da vida de solteiro? As coisas velhas, elas já passaram. Os seus fracassos, os seus relacionamentos mal sucedidos, as frustrações, as traições, tudo isso que vai nos impedindo de viver uma vida próspera e alcançar um futuro promissor, precisa ser largado de lado, ser esquecido, ou que você lembre apenas para tirar um aprendizado. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam. Você entrou aqui para prosperar. Nessa sala, nesse ambiente de riqueza e de prosperidade, você vai ser confrontado diariamente. A gente tem dois tipos de pessoas. Aquela que é confrontada, ela para e pensa, reflete e fala: cara, será que isso faz sentido mesmo? Se fazer sentido, ela aplica, ela começa a mudar, ela começa a se policiar, ela começa a buscar aquela melhoria. Tem pessoas que, quando é confrontada, ela tá com tanta crença, ela tá com tanta crença, que ela fala: ah, não. Ela cria uma tese, ela cria uma justificativa para tirar o poder daquele confronto. Porque quando a espada vem, não adianta você botar o escudo. Quando a espada vem, você precisa deixar ela cortar. Ela vai cortar o mal, ela vai cortar as limitações, ela vai cortar o medo, ela vai cortar a angústia, ela vai cortar a ansiedade, ela vai cortar a depressão. Quando a espada da verdade vem, você tem que deixar ela cortar. Não adianta você botar o escudo. Você coloca o escudo, você se protege, você se justifica, mas você continua vivendo a mesma vida. Então, se Deus colocou você aqui hoje, se Ele permitiu você estar nesse ambiente hoje, é para você não olhar para trás. Você não pode olhar mais para trás. Você não pode mais desistir. Porque se você recuar, a alma de Deus, ela vai perder o prazer em te ajudar. Ela vai perder o prazer em você. Então se atentem, homem, mulher, amigo, amiga, você que está me ouvindo, se atentem a isso. Porque são coisas pequenas que pode gerar uma consequência gigantesca na sua vida e você às vezes vai se perguntar: Deus, eu sou tão bonzinho, eu vou na igreja todo dia, eu vou toda semana, eu não machuco ninguém, eu não magoo ninguém, eu não faço fofoca, mas você às vezes não tá se atentando às pequenas coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus.
E por que o povo perece? Por que as pessoas perecem? Por falta de conhecimento. Por que as pessoas estão a cada dia sofrendo mais? Distração. Enquanto eu estou falando, a pessoa está ali fazendo outra coisa, mexendo no celular, distraída. Não se atentem às palavras. Então, ou seja, você está num ambiente de paz, de prosperidade, e você não consegue pegar a energia desse ambiente. Às vezes você está na igreja mexendo no celular, no WhatsApp, no Instagram, você está ali, mas você não está conectado ali. E a palavra é sobre isso, é sobre distração, é sobre você não olhar para trás, é sobre você não distrair com o que já passou. É você entender que Deus tem uma história nova para sua vida. Ele quer escrever uma história nova para você, uma história de sucesso, uma história de prosperidade, uma história feliz, uma história de abundância, de plenitude para sua vida. Mas você tem que se destravar, desagarrar dessas pequenas coisas que está atrapalhando você de verdade a viver o que Deus tem para sua vida. Amém? Então olha só, hoje a mensagem a palavra profunda não olhe para trás. Se você entrou aqui, é daqui para frente. Esquece os seus traumas, esquece os seus prejuízos. Ariel, mas eu já perdi 100 mil para o mercado. Esse 100 mil, esse valor que você já perdeu, seja ele de R$1.000, de 100 mil, de 1 milhão, esse valor que você perdeu para o mercado foi para você aprender a não operar sozinho. Foi para você aprender a não entrar em algo que você não está preparado. Foi para você aprender a ganhar maturidade antes de querer fazer, antes de querer botar em prática aquilo que você ainda não sabe, ou que você acha que sabe, mas não tem a consciência que você ainda não está preparado. Aonde já se viu você colocar 10, 20, 30 mil, 100 mil reais no mercado sem a orientação, sem estar acompanhado de um profissional competente, experiente? Aonde já se viu um médico recém-formado fazer uma cirurgia de alto risco? O paciente vai morrer. Ah, mas eu já sou médico. Mas você é inexperiente. Ah, mas eu já sei. Mas você não tem experiência. E é por isso que você está afundando a sua conta. Você está afundando a sua saúde financeira. Você fez um curso, mas você não tem experiência. Você aprendeu a ler o gráfico, mas você ainda não tem experiência. Você não tem expertise ainda para fazer uma cirurgia. Você ainda não tem. E quando você tem essa consciência, as coisas elas começam a fluir. Então entenda, um médico recém-formado, um médico com 6, 9 anos de estudo recém-formado, não está preparado para fazer uma cirurgia sozinho, não está preparado para enfrentar um paciente de UTI sozinho. Um advogado que fica 5, 6 anos, faz pós, ele não está preparado para pegar um caso de repercussão nacional, porque ele vai fazer besteira, ele não vai suportar a pressão. E você, trader, por mais que você já fez um curso, 2 cursos, você ainda não está preparado, você ainda não tem expertise. É a mesma coisa. Por mais que você ache que você sabe, você não tem expertise para isso. E é por isso que você está afundando a sua conta. Então qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer tipo de profissional, ele precisou passar ali por 2, 3, 4, 5 anos junto com outro profissional para ficar bom e competente como aquele profissional. Aí você tem 1 ano de mercado, 2 anos, 3 anos operando no mercado, e você acha que o resultado não vem porque você é fraco. Não é, meu querido. É porque leva tempo para maturidade em qualquer área, em qualquer profissão. Então aqui é o momento de você ser confrontado, para você entender a sua realidade, você entender o motivo de cada coisa que está acontecendo com você. Por que a sua vida está travada financeiramente, os seus resultados não vêm, a consistência não vem e você não entende. Então, a partir de hoje, você vai começar a entender ponto a ponto, junto comigo. A gente vai tratar ponto a ponto para você, a partir de agora, começar a prosperar e entender o tempo de maturidade, os seus resultados começarem a vir, sem imediatismo, sem lucros rápidos, sem querer enriquecer do dia para a noite. É tempo de maturidade. E você vai ver que esse tempo ele começa a vir. E quando a sua chave começa a virar, a riqueza, o dinheiro, ele começa a entrar na velocidade que você não imagina e não espera. Amém? Deus possa abençoar o nosso dia. Deus possa abençoar você, sua semana, sua família. Vamos para cima.